Salve aí, tudo certinho com vocês? Por aqui tá tudo certo também. Meu nome é Fábio Zang, eu sou fotógrafo de retratos, de publicidade, de moda e também sou professor de fotografia dentro do portal da VMakers. E esse Dica de Fotógrafo de hoje ele é bem especial, porque hoje a gente vai falar aqui sobre as novas atualizações do Lightroom. É isso, no último dia 26 de outubro, a Adobe lançou um pack de atualizações para todos os softwares da suíte da Creative Cloud. E o Lightroom também recebeu algumas alterações. Essas alterações existem tanto no modo biblioteca quanto no modo revelação. E algumas delas vão impactar bastante no nosso fluxo de trabalho. Como já adiantei no começo do vídeo, então, a Adobe lançou um pack de atualizações para todos os softwares e o Lightroom foi contemplado com algumas atualizações até que relevantes, outras nem tanto, mas uma delas, que é o mascaramento automático, é isso, o nome é difícil, é meio complicado, é um nome ruim na minha opinião, mas o recurso é muito bom. O mascaramento automático vai ajudar a gente a trabalhar partes isoladas da fotografia, levando em consideração ajustes do painel básico. Mas eu vou falar desse só no final, porque é o recurso novo que eu considero mais relevante. A gente vai passar por todos e no final a gente fala sobre o mascaramento. Como de praxe, todas as atualizações do Lightroom, a Adobe inclui ali o suporte para novas câmeras e lentes. Foi isso que aconteceu quando a Canon começou a lançar a linha R, que os arquivos começaram a se chamar .cr3 e não .cr2. Então, quando alguma câmera nova sai, alguma lente nova entra no mercado, o Lightroom ele vai lá e incorpora o suporte para que tire vinheta de determinada lente, para que tenha suporte a um determinado arquivo de câmera e a gente consiga trabalhar e editar as nossas fotografias com precisão. Então, a Adobe incluiu um suporte a novas câmeras e lentes. Mas isso não é tão relevante assim porque já é de praxe e toda atualização que a Adobe faz, ela inclui novos equipamentos ali como suporte. Dentro do modo biblioteca, a gente tem também algumas alterações interessantes aqui. Então, se você é daquele tipo de pessoa que tem um catálogo para todas as suas fotos, ou então você cria um catálogo por mês, por exemplo, vai ficar mais fácil de você localizar as suas fotos, tanto por ano, mês e dia. Aqui em cima, quando eu clico aqui em metadados, o Lightroom ele vai abrir esse painelzinho aqui, olha só. E agora aqui, onde eu tenho data, olha que interessante, ele me dá o ano, o mês e o dia. Então, se eu quiser apenas as fotos que eu fiz aqui na sexta-feira, dia 6 de agosto, eu clico aqui, ele me dá a foto. Se ele quer a do dia 20 de agosto, eu clico aqui e ele me dá a foto. Então, ficou mais fácil para a gente organizar por data os nossos arquivos. Isso, como eu falei aqui, vai fazer bastante sentido para aquela pessoa que vai usar um catálogo por ano, um por mês, por exemplo, ou então, como eu estou fazendo aqui, que nesse caso eu tenho um catálogo para os conteúdos. Então, por exemplo, de maio a agosto, tudo que eu produzi de conteúdo para a internet, eu tenho um catálogo só para isso. Então fica fácil de eu saber aqui quais são as fotos, se eu souber qual foi o dia que eu fotografei. Isso ajuda muita gente a organizar o nosso trabalho. E a gente sabe, que para ter agilidade e produtividade, a organização é um fator fundamental. Essa atualização aqui vai ajudar muito nesse sentido. Já se você usa um catálogo por trabalho, que é como eu faço com os meus clientes, quando eu não estou produzindo conteúdo, mas eu estou atendendo as pessoas, eu crio um catálogo por cliente que eu atendo. Então, nesse caso, o filtro por data não vai me ajudar muito. Uma outra atualização muito interessante é com relação aos arquivos XMP. Se você não sabe o que é um arquivo XMP, o arquivo XMP ele é responsável por nos proporcionar a edição não destrutiva nas imagens. E isso acontece tanto no Camera Raw quanto no Lightroom também. Por exemplo, se eu pego uma fotografia e eu converto ela para preto e branco, essa conversão ela não vai acontecer no arquivo RAW, ela vai acontecer no arquivo XMP, que vai ficar do lado da fotografia.
Porém, o Lightroom, ele trabalha com os arquivos XMP incorporados ao catálogo dele. Por isso que a gente cria um catálogo para cada trabalho por um período de tempo. Aliás, por isso que a gente cria um catálogo para poder trabalhar com Lightroom. Já quando eu estou no Adobe Camera Raw, por exemplo, ele não trabalha com catálogos. Então, quando eu altero um arquivo, ele não altera o arquivo RAW, ele cria um arquivo XMP, que é um arquivo de texto, e nesse arquivo vão conter todas as informações que tem no arquivo RAW. E aí, se eu converto para preto e branco, por exemplo, essa conversão ela vale no arquivo XMP, mas quando eu abro o arquivo RAW, esses dois arquivos eles estão sincronizados, eles estão ligados ali. E aí, então, é só eu abrir esse arquivo RAW que ele já vai ser aberto levando em consideração os ajustes que existem no arquivo XMP que está linkado com ele. Antes, se eu quisesse gerar um arquivo XMP para eu pegar uma foto que eu comecei a editar no Lightroom, por exemplo, e passar para o Camera Raw, ou enviar para uma outra pessoa terminar a edição, eu teria que fazer isso daqui, ó. Clico com o direito, venho aqui em metadados, e aí, ó, salvar metadados em arquivo. A hora que eu clico aqui, ele gera um arquivo XMP. Agora, eu não preciso mais fazer isso se eu quiser ter o arquivo XMP trabalhando no Lightroom. Eu posso simplesmente vir em Editar, Configurações do catálogo e ativar essa opção aqui, ó, gravar alterações automaticamente no XMP. Agora, o que acontece? Tudo que eu faço em qualquer foto, além de ter informação salva no catálogo, eu vou ter um arquivo XMP que vai ficar do lado da fotografia, guardando todas as alterações que eu fiz nela no Lightroom. E aí eu posso levar esses dois arquivos para uma outra pasta e continuar editando em outro local, outro computador ou outro software, mantendo tudo aquilo que eu já comecei a fazer no Lightroom. Se eu não quiser trabalhar dessa forma, eu simplesmente venho aqui em Editar, Configurações do catálogo e desativo essa opção. Eu prefiro trabalhar com a opção desativada, mas se você trabalha com edição em vários softwares, pode ser interessante você manter o arquivo XMP dentro do seu catálogo. Uma outra atualização que a Adobe prometeu é a melhoria na edição dos arquivos em lote. Pelos testes que eu fiz aqui, eu não pude perceber nenhuma melhora, mas eu acredito que isso vai acontecendo gradativamente quando a gente estiver na guerrilha, na batalha mesmo, tendo que editar bastante ali, um lote de 1.000, 2.000 fotos, aí pode ser que a gente sinta a diferença. Eu, para ser bem sincero, não senti essa diferença tão grande assim. Nessa atualização também, a Adobe incluiu um novo arquivo de catálogo. A gente tem em todo o catálogo aquele arquivo .lrcat, que é o arquivo de catálogo do Lightroom, né? Então, por exemplo, eu tenho um catálogo aqui para o meu mês de outubro. Então eu gero o arquivo outubro.lrcat, é o arquivo de catálogo do Lightroom. Porém agora, junto com esse arquivo, vai ter mais um outro arquivo, que é o arquivo outubro.lrcat-data. Nesse arquivo, que é o mesmo nome do catálogo, -data, estão salvos e armazenados também muitas outras informações referentes ao catálogo que a gente está trabalhando. É esse arquivo aqui, olha só. Eu tenho aqui o meu arquivo lrcat e do lado dele eu tenho aqui o arquivo lrcat.data, referente ao catálogo que eu estou trabalhando aqui. Nesse arquivo .data, então, estão salvos várias informações sobre o catálogo que eu estou trabalhando. Uma outra atualização que vai ajudar a gente na organização do nosso catálogo e no modo como a gente vai poder compreender as informações das nossas fotografias está ligado ao painel de metadados aqui no modo biblioteca, que é esse painelzinho aqui, ó. Eu tenho aqui todas as informações referente à fotografia selecionada, como nome, data, título, enfim, tamanho e tantas outras coisas. Agora eu tenho um botãozinho personalizado aqui. A partir do momento que eu clico nesse botãozinho, eu posso escolher quais são as informações que vão aparecer aqui nesse painel. Então, por exemplo, além de nome do arquivo, eu quero que apareça a extensão, o tamanho e o caminho, por exemplo. Então eu venho aqui, clico em concluído e olha só como o painel aqui já alterou e eu tenho aqui todas as informações que eu pedi para aparecer
ali naquela caixa de diálogo. Mas atenção, quanto maior o número de informações eu coloco para o painel de metadados mostrar, mais lento vai ficar o meu catálogo. Então vamos colocar aqui somente as informações realmente essenciais. E aí vamos supor que você fez a sua alteração ali e você olha e você fala, putz, mas o tipo de arquivo está lá embaixo, a dimensão está lá em cima, e eu queria isso de uma maneira mais organizada. É possível? É possível sim. Então eu volto a clicar aqui em personalizar, e aí ó, eu tenho aqui ó, organizar. E aí vamos supor que eu quero deixar o tamanho do arquivo bem abaixo do nome dele. E depois eu quero que a extensão fique logo abaixo do tamanho. Coloco, salvo, e ele altera tudo para mim aqui, deixa tudo bonitinho, é só eu bater o olho ali e visualizar as informações na ordem que eu preciso. Se eu tô olhando ali e falei, putz, poluiu muito, eu gostava mais do modo padrão, do modo como era antes. Como eu faço para reverter isso? Bem simples. Volto a clicar aqui em personalizar, restaurar, concluído, e eu tenho ali o painel padrão novamente de metadados do Lightroom. E as atualizações desse painel não param por aí. Olha só, repara que agora, bem do lado aqui do padrão, olha só, eu tenho aqui ó, um olhinho. Se eu clico nesse olhinho, o que acontece? Ele tira as informações que eu não consigo alterar e mantém as informações que eu consigo alterar. Então vamos supor que eu quero alterar o nome desse lote de fotos aqui. Eu vou lá, seleciono, clico aqui, nome de arquivo, eu vou chamar de Júlia, que é o nome da modelo, por exemplo. Coloco Júlia, dou um Enter, ele vai me perguntar aqui se eu quero alterar todos os metadados, eu coloco aplicar e pronto. Eu tenho aqui todas as fotos renomeadas, e aí eu posso alterar autor, direitos autorais, legenda, avaliação, enfim, posso fazer tudo isso por aqui, fazendo alterações num grupo maior de imagens de uma maneira mais tranquila. E aí, se eu quero voltar a ver todas as informações, eu simplesmente clico ali naquele botãozinho do olhinho ou da alteração e eu passo novamente a ter todas as alterações aqui, levando em consideração que eu alterei o nome e algumas outras infos, e ele já passa a exibir tudo com as alterações que eu já fiz. E ainda aqui no painelzinho de metadados, eu consigo ainda, por exemplo, selecionar um grupo de imagens aqui e apenas ver os metadados da foto destino, que é essa foto que está selecionada mais clarinha, ou então se eu clico aqui ó, em fotos selecionadas, olha lá, ele vai me mostrar não o nome, né, porque o nome são vários nomes, mas todas as outras informações de data, de título, de criador, de tamanho e de pasta. O painelzinho de metadados aqui recebeu algumas atualizações que vão ajudar a gente a organizar melhor o nosso catálogo. Feito isso, então, a gente vai agora passar para a atualização mais legal desse novo pack de atualizações do Adobe Lightroom, que é o mascaramento. A ferramenta, na real, ela chama Mascarando. Se você é um usuário mais antigo do Lightroom, você vai lembrar que aqui ó, existia um painel diferente. Era o painel dos ajustes isolados. Esse painel era assim, ó. Agora, esse painel ficou dessa forma aqui. E todas aquelas ferramentas como pincel, gradiente e radial, agora elas estão aqui ó, na ferramenta Mascarando. A partir do momento que eu clico aqui, olha o painelzinho que abre. Nesse painelzinho eu tenho selecionar assunto, selecionar céu e eu tenho aqui o pincel, o degradê linear e o degradê radial. Então aquelas ferramentas agora elas estão aqui e eu tenho ainda um plus que é o mascaramento automático, que são essas novas ferramentas aqui, selecionar assunto e selecionar céu. Vamos lá, vamos testar o selecionar assunto aqui para eu ir apresentando para vocês também como que a gente pode usar essa ferramenta. É bem simples, então. Eu clico aqui em selecionar assunto e aí ele abre esse novo painelzinho de máscaras aqui, ó. Olha só, o Lightroom ele vai usar a inteligência artificial da Adobe. Ou seja, essa informação aqui que está na fotografia vai lá para o computador da Adobe, esses computadores de inteligência artificial vão processar a imagem e vão me devolver a seleção feita, como é o caso que aconteceu aqui. E olha só que interessante, ele já me deu essa seleção com uma sobreposição, né? A foto ela não fica avermelhada, é só para eu ter
um contato visual e saber aonde que foi aplicada essa máscara. Eu vou clicar aqui, ó, e vou deixar de exibir essa sobreposição. E aí qualquer alteração que eu faço aqui, ó, olha só como ficou bem feita essa seleção, né? Eu gostei muito. E aí qualquer coisa que eu faço aqui, ó, no painelzinho, vai fazer somente na área selecionada da imagem. E a seleção ficou muito boa, gente. Eu realmente estou um pouco impressionado com a qualidade dessa seleção. Mas vamos supor que eu não quero mexer nela, eu quero alterar o fundo, eu quero alterar a cor desse fundo para deixar a cor desse fundo na mesma cor da maquiagem dela. Tem como? Tem. Olha só, eu tenho um botãozinho aqui, ó, chamado inverter. Ele está aqui, eu posso clicar aqui, ou então ele também está aqui, ó. Né? Ele já está até selecionado porque eu já fiz isso no outro botãozinho. Ó. Clicar aqui, ele volta a inverter modelo. Clico aqui, ele inverte e fundo. Então, ó, vamos supor que eu quero alterar a cor desse fundo. Ó. Eu posso tanto vir aqui e fazer essas alterações por aqui, aqui e vir alterando aqui. Ó. Olha só que interessante como ficou simples da gente trocar fundo de imagem. Eu trabalho com fotografia há 10 anos e eu já perdi horas para fazer isso com a qualidade que a gente fez aqui em segundos. Então é realmente muito impressionante o que a gente pode construir aqui com esse painel de máscara. Vamos supor que eu quero uma outra máscara agora aqui. Eu quero colocar uma máscara que seja, por exemplo, criar um fade nesse fundo. Como que eu faço isso? Então eu venho aqui, criar nova máscara e eu vou selecionar aqui, ó, o degradê radial. Selecionei e vou fazer um degradê aqui. Eu continuo aqui, ó, com as mesmas características da ferramenta de antes, que é o raio de difusão dela. Ó. Eu posso deixar em 0, que vai ficar uma difusão bem dura, ou eu posso deixar aqui em 100, que vai ficar uma difusão bem suave, né? Eu vou trabalhar aqui em 50, que é o padrão da ferramenta, só para a gente conseguir entender o que está acontecendo aqui. Eu cliquei aqui para não ver mais a máscara de sobreposição, para eu ver o que esse ajuste vai fazer. E olha só, eu peguei o ajuste aqui, ó, e eu estou clareando bastante. Eu quero clarear só o fundo, eu não quero clarear o rosto da modelo. Então eu venho aqui, clico na máscara, que está aqui, e clico em subtrair, que ele me dá a opção aqui de subtrair ou de adicionar. Clicando aqui em subtrair, eu vou subtrair o assunto. Olha só, que massa. Cliquei. Então, dessa máscara que eu havia feito do radial lá no fundo, eu subtraí o assunto. Olha só. Demais, né? Demais. Isso faz com que abra muitas possibilidades para a gente trabalhar com a nossa fotografia. E dessa forma que eu mostrei com o degradê radial, por exemplo, a gente consegue trabalhar com todas as outras ferramentas. E uma coisa que é interessante é que assim, ó, vamos supor que eu quero passar esse ajuste aqui, ó, Ctrl Shift C ou Command Shift C para quem usa Mac, eu seleciono aqui apenas o mascarando, ó. Eu vou desmarcar tudo e vou selecionar apenas o mascarando. Copiei. Vou passar para essa outra imagem aqui, ó, Ctrl Shift V ou Command Shift V para quem usa Mac. Olha só, ficou com um aviso aqui. Eu clico em cima disso, a informação que aparece aqui é o seguinte, ó, selecionar assunto. É necessário que assunto 1 seja recalculado. Eu aperto em atualizar, a foto vai lá para a inteligência artificial da Adobe e volta já com a seleção feita. Então, é um ajuste que eu faço. Depois, na hora de replicar, a Adobe, sim, ela vai levar em consideração os ajustes que eu tenho que recalcular. Olha lá, estou recalculando os 2 ajustes de seleção automática que eu fiz dessa foto e eu não preciso refazer esse filtro várias vezes. Eu só preciso recalcular ele. Então vamos agora para uma fotografia externa para a gente ver como que o Lightroom vai se comportar e vamos testar também a ferramenta de seleção automática de céu. Vou ativar minha ferramenta aqui e vou selecionar assunto. Foi lá, selecionou e ficou bem feita essa seleção, hein? Agora eu estou trabalhando aqui numa fotografia horizontal. Ficou um pouco poluído, então eu posso simplesmente retirar esse painel daqui e encaixar ele aqui. Olha só, agora eu fico com minha área de trabalho do Lightroom ali mais clean, né? E eu fico com o aspecto aqui até parecendo com o Photoshop, né? Com as camadas ali. Selecionou, tá bem selecionadinho, né? E aí, ó, eu vou desclicar aqui em mostrar sobreposição
e vou mexer um pouquinho na temperatura de cor aqui, ó. E vou igualar um pouco com o que eu tô achando que tá o fundo, tá? Beleza. Depois aqui eu vou criar uma nova máscara, vou selecionar o assunto novamente, só que agora eu vou inverter essa máscara aqui, porque eu quero trabalhar lá no fundo, eu quero escurecer um pouco o fundo, olha só, para dar um destaque maior para modelo. E aí eu vou criar uma nova máscara aqui ainda e vou selecionar o céu. Vamos ver o que acontece, hein? Meu, sensacional, a seleção ficou muito boa. E aí eu posso trabalhar agora, se eu quero clarear mais esse céu, se eu quero deixar ele mais azul, se eu quero deixar ele mais quente, se eu vou colocar um pouquinho de magenta ou vou colocar um pouquinho de verde nele. E eu consigo trabalhar a minha imagem de modo setorizado. Bem massa, né? Agora vamos para uma outra foto aqui, ó. Vamos tentar selecionar o assunto nessa fotografia, porque aqui, ó, eu tenho um problema aqui, que eu tenho muita sombra, né? Tá meio misturado ali o final do cabelo, do corpo da modelo com as vegetações. Vamos ver como que a ferramenta se comporta nesse caso aqui. Selecionar assunto, calculando. Caramba, ficou muito bom mesmo. Mas ó, eu tenho alguns probleminhas aqui. Nesse caso, então, eu vou vir aqui, eu vou excluir essa máscara, eu vou clarear um pouquinho a fotografia. E vamos ali novamente selecionar o assunto. Agora a minha seleção já ficou bem melhor. Então repara, essa seleção automática, esse mascaramento automático, ele vai levar em consideração a luz da fotografia. Então se eu tiver com pouca luz, eu tenho que clarear um pouquinho para usar ele, e depois eu posso voltar a minha fotografia na exposição correta. E se tiver com muita luz, eu tenho que escurecer, usar, e depois eu volto a fotografia na exposição correta. Então a gente tem que pegar uma certa manha também para trabalhar com a ferramenta. E tá muito massa, né? Aí vamos supor agora que eu quero alterar a cor de uma imagem, mas eu quero fazer isso só num ponto específico dela. Eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso vir aqui, selecionar o degradê linear e selecionar a imagem toda. E aí, ó, eu vou alterar um pouco a cor dessa calça, tá? Eu quero deixar ela um pouco menos saturadinha. Eu fiz aqui, pegou na imagem toda, né? Então eu posso vir aqui, ó, inverter, adicionar, pegar aqui o intervalo de cores, ele vai gerar esse conta-gotas, e aí eu clico na calça aqui. Olha que interessante o que aconteceu. Só pegou na calça. Se pegar um pouquinho na calçada, como foi o que aconteceu aqui, eu venho subtrair, intervalo de cores e clico. Olha lá. Então, eu subtraí. Na imagem, olha que interessante o que aconteceu aqui, ó. Só alterou a calça. Então ficou muito simples da gente trabalhar agora realmente fazendo ajustes isolados, finos, de modo rápido no Adobe Lightroom 2022. A atualização tá animal. E assim, como o painel de intervalo de cor, eu tenho também o intervalo de luminosidade, onde eu vou alterar algumas características na imagem de acordo com a luminosidade. Vai funcionar do mesmo jeito, olha só. Então eu vou criar uma nova máscara aqui, ó. Vou usar o degradê linear mais uma vez, selecionei a imagem toda, e aí eu quero subtrair só as áreas da pele dela. Então eu pego o intervalo de luminosidade, clico aqui, e aí eu tenho um slidezinho aqui, ó, que eu posso ir mostrando se eu quero que pegue mais na área que tem sombra ou na área que tem luz, referente ao intervalo de luz daquele espaço que eu cliquei com o conta-gotas ali. E eu posso diminuir também esse intervalo por aqui, olha só. Eu posso escolher qual é o intervalo que vai ser levado em consideração nessa alteração. Olha que massa. Dei um Enter ali e ele fez a alteração somente nos pontos que tinham intervalo de luz que eu selecionei. Bem massa, né? Então ficou bem simples da gente trabalhar com o Lightroom aqui no painel mascarando. E para que tudo não fique muito confuso, eu posso dar um duplo clique e renomear. Essa máscara pode chamar luz, por exemplo, né? Essa máscara de baixo aqui, ela pode chamar calça e por aí vai. Quero saber o que vocês acharam das novas atualizações do Lightroom. Comenta aqui embaixo. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, naquele grupo de fotógrafos, para todo mundo continuar aprendendo junto e desvendar os novos mistérios do Lightroom
2022. Curte, compartilha, se inscreve no canal e ativa as notificações para todo mundo continuar evoluindo sempre. Eu vou ficando por aqui, em breve eu volto com mais informações e mais dicas sobre o novo painel mascarando do Lightroom. Até!